vez agradeço o convite à professora Flaviane, também parabenizar pela iniciativa e dizer a minha felicidade de estar aqui, poder estreitar esses diálogos em outros campos do conhecimento, história, direito, né? Inclusive dizer também da minha felicidade de estar ao lado de Guilherme, que esqueceu de dizer que é advogado, ou escondeu-se, é um colega de vocês, né? Guilherme fez direito lá em Caruaru, e isso já é resultado das mobilizações de Chucuru. Nós temos índios advogados, como temos índios antropólogos, médicos, isso é muito importante, e ocupando esse espaço também da universidade, retomando esse espaço que não foi pensado para o índio pobre, preto e mulher, só para quem é das classes abastadas, a gente sabe disso. E também cumprimentar a colega professora Vânia, que tem um trabalho, a pesquisa de mestrado da professora Vânia, quando ainda ela era da FUNAI, pode dizer isso, foi um trabalho que possibilitou a demarcação da terra Chucuru, porque foi um grupo de trabalho então instaurado, que resultou no laudo antropológico. E o trabalho da professora Vânia é um trabalho que inspirou todos nós, inclusive existe uma associação dos chucurólogos, e a professora Vânia é a presidente emérita. Ele é um ótimo. Ele está dizendo que eu sou adjunto, mas a gente já está passando já para os outros, nossos representantes. Mas é o trabalho da professora Vânia, inclusive de público, eu prometo de novo que eu vou fazer o prefácio da segunda edição. Faz 5 anos que eu estou ensaiando, né? Mas está esgotadíssimo, a gente encontra no centro virtual. Porque eu encontrei uma caixa ali com uns 20, eu comprei tudinho e saí distribuindo. Mas está disponível na internet, no site do Nordeste, acho que a gente colocou lá disponível. Mas é um trabalho importante para a gente compreender o contexto daquele momento, da mobilização Chucuru, que dá início a todo o processo de demarcação das terras indígenas. Eu fiquei pensando como é que eu podia contribuir com esse momento. Então, como eu imaginava que tem muita gente que talvez não conheça, Edna, pode entrar. Edna do Gajó, que é outra colega também do Gajó, que eu esqueci o nome. O professor tem esse negócio de memória curta, né? Lembra das pessoas e esquece os nomes. Isso é muito comum para a gente. Porque são tantas pessoas, né? Tanta gente, tanta aluna aí. O professor tem uma coisa muito interessante. Alguém encontra, professor, tudo bem? A gente, tá, tudo bem. Aí conversa, quando não tem jeito, como é teu nome? Esqueceu, não tem jeito. É muita gente que passa, né? Mas, então, como eu pensei em minha contribuição aqui? Pensei em ser um pouco didático, situar espacialmente o povo Chucuru e tratar rapidamente, numa perspectiva mais histórica, alguns marcos, embora não querendo ser positivista, dessa mobilização Chucuru em garantir seus territórios, né? Então, tá aí esses lados. Então, o povo Chucuru habita 2 municípios, embora a gente fale apenas de um, que é Pesqueira, mas também uma parte muito pequena na aldeia Pão de Açúcar, que está localizado no município de Poção, que é um município vizinho a Pesqueira. Pesqueira está situado, atualmente se chama região do semiárido, aquela classificação de agreste está em desuso, né? A gente aprendeu Zona da Mata, Agreste, Sertão, isso está em desuso, né? Hoje chama-se semiárido, que é município onde chove menos de 1000 milímetros por ano. Então, por exemplo, de Pombos em diante já é considerado semiárido, né? É uma região, isso é importante a gente saber, pode passar, por favor. É importante a gente saber onde está localizado o povo Chucuru, né? Está aí esse mapinha bem, que eu roubei da Folha de São Paulo. Roubei não, me apropriei, né? Então, o próximo, por favor. Está aí a cidade de Pesqueira. Próximo, por favor. Vou ficar usando, não, anterior. A cidade de Poção, que é onde tem uma parte também do território Chucuru, é apenas uma das aldeias, que é a aldeia Pão de Açúcar, ao lado de uma grande barragem. Por favor, professor. E para a gente visualizar espacialmente, está aí a terra Chucuru, essa área que está sublinhada, e a área vermelha é a cidade de Pesqueira, que é cortada pela BR-232, que começa aqui
na Ceasa e vai até Uricuri, na fronteira com o Piauí, né? Que é numa feira da Serra da Borborema, né? E também em Pesqueira começam a PE, como é o nome da PE, Guilherme? Não consigo ler. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Vocês conseguirem ver, me ajudem. Essa estrada aqui vai para Paraíba. Não sei, tá ali, lá no cantinho, lá, PE, não sei das contas. Essa estrada que é anterior à demarcação, que corta o território indígena. Por favor, próximo. Esse outro mapa mostra as regiões geoclimáticas que os índios dividiram o território. Essa mais verde é a área mais verde, que é a serra, tem muita água, uma produção intensa, inclusive de hortaliças orgânicas, verduras orgânicas, de leite, aquele que o Guilherme dizia, que abastece a feira livre de Pesqueira e Arco Verde. Essa parte azul é a parte mais seca, né, que os índios chamam Agreste, e a parte mais clara do lado esquerdo aqui é a região do Vale aliás, desculpa. A parte azul é a do Rio Ipujuca e a parte mais clara, a região mais seca, é a região de Simbres, onde iniciou a colonização portuguesa na região, quando os portugueses chegaram àquela região. O próximo, por favor. Aí, para a gente compreender alguns marcos legais da trajetória da história do Chucuru, né? Não querendo ser positivista, só para a gente ter uma ideia. Em 1759, o antigo aldeamento de Belo Monte, que foi fundado pelos padres oratorianos, é importante acentuar isso porque muita literatura fala de jesuíta nunca teve naquela região. Os oratorianos eram padres, que o convento era ali do Passo Alfândega, onde funcionou a Livraria Cultura, e a Igreja da Madre de Deus era a igreja principal deles. Esses padres, eles seguiram os cursos dos rios, principalmente do Capibaribe e do Rio Ipujuca. Eles fundaram o primeiro aldeamento de Chucuru e Limoeiro, né, seguindo o Capibaribe. Muitos índios morreram de varíola e eles partiram então para a Serra do Urubá, chegaram até o Brejo da Mata de Deus. Eles fundaram a cidade do Brejo da Mata de Deus e por ali eles chegaram até a região de hoje é Pesqueira, esqueçam a 232, mas por trás, seguindo o curso do Ipujuca. Por que o curso do rio? Porque as pessoas andavam a pé ou a cavalo e precisavam de água para beber os animais e as pessoas. Então, e pensando que esses rios, às vezes, esses rios são intermitentes. Apesar disso, sabia-se que tinha poços e eles seguiam esses cursos desses rios. E chegando lá em Pesqueira, na parte mais alta, vamos esquecer a parte urbana hoje, fundaram um aldeamento chamado Belo Monte. De lá, eles reuniram os índios e abriram as terras para a expansão da pecuária. Depois eles seguiram até Campina Grande, por ali, e chegam até o Ceará, e esses padres tornam-se muito ricos, porque ele amansa os índios e em troca recebe dos criadores de gado muitas cabeças de gado. Então são uns padres muito ricos. Eles, vocês têm uma ideia, Santa Amaro todinha é deles, o bairro de Santa Amaro, o bairro dos Coelhos todinho é deles, mas eles cometeram um grande erro, eles ficaram contra a independência. O imperador acabou com a congregação e tomou o dinheiro, todo o dinheiro dele, todos os bens dele foi tomado pelo imperador Pedro II já em 1831. Então, em 1759, aquele aldeamento é transformado em Vila de Simbres. Por quê? Há uma determinação legal que diz que áreas mais antigas da colonização, essa determinação segue uma lógica, então, do chamado Marquês de Pombal, que chamam no período do absolutismo ilustrado lá em Portugal, e há um grande terremoto em Lisboa e precisa reconstruir Lisboa e começa então a explorar dinheiro das colônias. E a gente tem que imaginar que há o grande império português. Portugal não só tinha colônia no Brasil, nas Américas, tinha também na Ásia, na China. Então Portugal era um grande império marítimo, assim como era a Espanha, assim como era a Holanda. Então é transformado essas antigas missões em vilas para produzir e enviar dinheiro para Lisboa, para reconstruir Lisboa depois do terremoto. Então em 1759 o antigo aldeamento passa a ser chamado Simbres. Simbres é o nome de um povoado português no norte de Portugal, no condado de Viseu.
e os índios deixam de ser considerados índios e são chamados cidadãos portugueses, obedientes ao rei e cristãos. Então, e também essa mesma legislação determina a vinda de casais portugueses dos Açores para casar com os índios. Então, a gente inicia hoje há uma formação da vila que é casa nas laterais, como se fosse essa parede aqui, ao fundo uma igreja onde o missionário se reunia para catequizar os índios, para evangelizar os índios. E a vinda de casais portugueses é a tentativa de estabelecer uma mestiçagem e futuramente dizer que ali não moravam mais índios. Em 1845, o Império Brasileiro retoma de novo um controle sobre os índios através do regulamento das missões. E a ideia era também aprofundar essa ideia da civilização da catequese. 5 anos depois, é promulgada a Lei de Terras. E a Lei de Terras vai dizer que todas as terras têm que ser registradas. No caso das aldeias indígenas, os fazendeiros que antes invadiram, ocuparam, correm e registram as terras em seu nome. É um golpe nas terras dos antigos aldeamentos. E há um processo de expurgo das terras e de extinção dos aldeamentos nas áreas mais antigas da colonização, quando eu falo da área mais antiga, principalmente do Nordeste. Então, a partir de 1860, começa um processo de extinção oficial dos aldeamentos. O aldeamento de Simples é declarado extinto em 1879. E os índios são chamados, a partir daquela hora, de caboclos. Né? São conhecidos como caboclo. Caboclo nesse país é índio sem terra, em qualquer região. Em 1910 é fundado o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que antecedeu a FUNAI, não para os índios do Nordeste, mas para os índios da região do Centro-Oeste, do Norte, que havia uma preocupação em interligar o Brasil com a capital federal, que então era o Rio de Janeiro. Ao saber da existência de um órgão para a defesa dos índios, os Fundiô de Águas Belas, que é um outro povo indígena, se mobiliza com o apoio de um padre, o padre Alfredo Damos, que era o padre de Bom Conselho, e consegue a instalação de um posto do SPI em Águas Belas. Então, o povo Fundiô, que também teve o seu aldeamento extinto no final do século XIX, é reconhecido em 1910. Quer dizer, há um reconhecimento que os indígenas existiam, apesar deles serem chamados de caboclo. Isso possibilita a mobilização de vários outros povos indígenas em Pernambuco do Nordeste, e o Chucuru tem seu posto do SPI instalado em 1954, na época do governo Getúlio Vargas. A instalação de um posto do SPI, de um órgão federal que legislava sobre os índios, não significava demarcação das terras. Em geral, esses postos indígenas eram assistencialistas, distribuíam roupas, remédios e ferramentas para os índios trabalhar em alguns sítios, poucas glebas de terra que sobraram com eles, ou para trabalhar na terra dos fazendeiros que tinham invadido as terras do antigo aldeamento. Os índios recebiam terra para trabalhar em terras invadidas, as suas próprias terras. O Serviço de Proteção aos Índios é extinto em 1967 por denúncias de corrupção, violência contra os índios, e é fundada a FUNAI em plena ditadura militar, e também é instalado um posto da FUNAI lá em Chucuru. Né? Essa FUNAI é regida pelo Estatuto do Índio, de 1973, e há todo um discurso de integração dos índios à comunhão nacional. Uma perspectiva que os índios deixem de ser índios e se tornem cidadão brasileiro. Obviamente que os índios continuaram resistindo, né, em relação a isso, continuaram afirmando sua identidade, apesar desse discurso da integração. Isso vai mudar em 1988, quando a Constituição brasileira reconhece os índios direito a ser índio. Então essa perspectiva muda. As mobilizações contemporâneas. É discutir algumas ideias, alguns conceitos, até então corrente, vigente, inclusive, em boa parte dos discursos oficiais e da documentação que é produzida sobre os índios Chucuru. Primeiro, a ideia de extinção. Os índios não foram extintos. Eles continuaram lá, tanto que, em momentos políticos, eles se mobilizam e afirmam sua identidade. Depois, a construção da ideia de caboclo. Caboclo é a terminologia que está relacionada com a mestiçagem. Eu tenho dito que a mestiçagem é a explicação mais fácil para o Brasil. O que é o Brasil? É o mestiço. É filho de branco e de negro. Essa é uma explicação muito fácil. Quando você pensa em sociodiversidade, em pluralidade, plurietnicidade, aí você tem que fazer um outro esforço teórico
de tentar explicar a diversidade existente no país. Você foge da explicação simplista da necessidade. A construção do caboclo está nessa perspectiva. Ele deixou de ser índio, ele não tem determinadas que aprendeu, né? Cabelo de cuia, nu, correndo pela mata. E eu sempre digo que a gente tem uma esquizofrenia. Esse índio nu a gente quer catequizar, educado, civilizado, quer ensinar o português. Na hora que ele aprende, ele não é mais índio. Veja, tem um troço mal resolvido na cabeça da gente aí, ele precisa resolver. Então, mesmo dessa forma, Guilherme diz, eu sou índio. Esse caboclo que foi construído para negar a identidade indígena é um conceito equivocado, né? Junto à ideia do sincretismo, pensar que as expressões socio-religiosas, socioculturais indígenas, elas se misturaram, desapareceram, os índios se apropriaram de expressões socioculturais, dos negros, de colonizadores portugueses, mas nem por isso deixaram de ser índios. Eles reelaboraram, ressignificaram e leram essas expressões socioculturais a partir de seus interesses e seus horizontes. Então o sincretismo não é o fim das expressões socioculturais indígenas, como também a ideia da aculturação, a ideia de perda de cultura. A antropologia vai dizer que não existem perdas culturais, processos de reelaboração constante. A cultura é um devir. Então, eu sempre costumo usar essa a seguinte metáfora: Cristiano Ronaldo é português, Cabral é português. Eles são iguais? Não. São portugueses em épocas diferenciadas, que vivem processos socioculturais, sociohistóricos diferenciados. Então, a ideia da aculturação, a ideia do sincretismo, que são conceitos que foram usados durante muito tempo para pensar os indígenas nas áreas mais antigas de colonização, a exemplo do Xucuru, as novas abordagens antropológicas questionam essas ideias, como também a imagem de remanescentes. Durante muito tempo a literatura usou como remanescente esses índios, esses restos de índio. Remanescente é resto, é lixo. Então, esses conceitos, essas ideias, eles têm que ser repensados nesses processos de mobilizações dos povos indígenas. E quem tem a preocupação de tentar entendê-los somos nós. Para eles são muito bem resolvidos. Está aqui, o Guilherme começou a dizer, eu sou branco, gordo, de óculos e sou chucuru. A gente tem que tentar entendê-lo. Eles sabem muito bem. Nós que gastamos rios de tinta, caminhões de papel por nossas teorias, mestiçagem, bricolagem, hibridismo, a gente fica encontrando explicações teóricas, né? E a gente precisa pensar isso nos processos históricos. A cultura é produto da história, não existe cultura no éter. Se os indígenas são assim, tem uma explicação dos processos históricos, das experiências vivenciadas. Por favor, próximo. E nessas novas abordagens, a gente precisa se aproximar da concepção antropológica de cultura e identidade, que a professora Vânia pode discorrer melhor, porque já está entrando na seara da colega, como também a gente precisa discutir as diferentes formas de resistência à colonização, e pensar que a colonização não é só um ato da chegada dos primeiros anos da presença portuguesa, mas pensar que o Estado brasileiro, os Estados nacionais, têm uma relação, uma perspectiva colonialista em relação aos indígenas. Tem uma postura ainda colonizadora, colonialista, de tratar essas populações como populações que não têm direitos, são tuteladas. Então a gente precisa pensar as diferentes formas de resistência a essa expressão oficial estatal colonial. Como eu disse, pensar também, a partir dessas novas abordagens, os índios nordeste, o Xucuru, e essas novas abordagens a partir dos anos 1980, pós-Constituição Federal de 88 também, como essa cultura pode ser entendida, essa identidade, como resultado dos processos históricos, evidenciar os índios como sujeitos sociopolíticos. Os índios não são vítimas, não são coitadinhos, não são bobinhos. Bobos somos nós que pensamos que eles são bobos. Eles não são bobos. Os índios são sujeitos sociopolíticos, que no jogo das relações políticas de poder faz suas alianças, faz suas relações políticas e atuam como sujeitos sociopolíticos. E é a partir da Constituição de 88 que a gente pode compreender as mobilizações indígenas e reafirmar esses direitos e esses protagonismos indígenas. Por favor, próximo. Só para a gente retomar um pouco algumas imagens da área Xucuru, né? O Guilherme pode ajudar aí. Essa primeira imagem
se vocês observarem, tem um barco escorado na árvore. É uma região do Rio Pujuca que seca, em determinados momentos é muito intermitente. Do lado direito é a região de Simples. Essa é a água para consumo em alguns momentos da seca mais grave, né? Do outro lado esquerdo, uma aldeia, para a gente ter ideia do que é a aldeia, dentro do território. O território é maior do que a aldeia. No território Chucuru tem 24 aldeias. Não existe aldeia Chucuru, existe aldeia Chucuru no território. E do lado direito, essa foto aí onde está o verde, é para mostrar que é uma região, que é um brejo de altitude. É importante perceber como é que se dá a convivência e as relações dos indígenas com esse ambiente. Que em determinados momentos chove, é verde, é possível plantar, mas isso corresponde a um ciclo da natureza. Por favor, próximo. Perceber que também, por uma relação histórica, muitas famílias Chucuru saíram da área rural onde moram, vieram morar em Pesqueira, né? Há vários bairros em Pesqueira que são ocupados por famílias indígenas. O mais populoso é esse que a gente vê na foto aí, que é o bairro Chucurus, né? Esse nome, onde inclusive Sicão foi assassinado. E a caminhada do dia 20 sai das aldeias e vem para esse bairro, onde é uma manifestação. Então, perceber também essa dinâmica da presença indígena na área urbana de Pesqueira. Por que? A gente vai entender. Por favor. Mais algumas aldeias do território Chucuru. Esse é o prédio do Polo de Saúde. Essa é uma outra aldeia. Por favor, próximo. O açude de Santana, na aldeia mais próxima da cidade, né? Esse açude era antigamente chamado açude da fábrica Peixe, e os índios não tinham acesso. Esse açude hoje não sei como anda, se anda muito seco. Está seco ainda, né? Uma seca de 8 anos, ele secou completamente. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu fiquei bobo quando passei lá. Secou completamente. São quase 10 anos de seca, né, gente? Porque esse açude foi utilizado para abastecer a cidade. E é importante isso. O açude é utilizado para abastecer a cidade e os índios não ganham royalty com isso, não. A cidade. Se os índios deixassem de plantar, produzir leite e prendesse a água, as pesqueiras morriam de sede e de fome. Então, o pesqueiro deveria agradecer muito ao Chucuru. Aí está a aldeia Canabrava, onde se concentra o maior número de famílias indígenas, pequenos pedaços de terra, no passado, e também de onde é originário o caciquado Chucuru, que é a família Pereira Araújo. Por favor, próximo. Essa é a barragem Pão de Açúcar, 2 momentos. Estão vendo 2016. Em 2019 não tinha água nenhuma. Essa foto é pequena, essa foto de 2016, mas não sei se vocês conseguem ver uma van lá dentro do leito da barragem, o pessoal fazendo piquenique. Aí o pessoal ia lá comer tilápia com cachaça e fazer um piquenique dentro da região inteira. A mesma barragem quando é época de chuva. Hoje ela está completamente seca e ela, apesar da água ser salobra, ela também abastece Pesqueira. E o mesmo secou porque abastecia até o Jardim e Pesqueira, né? Então essa é um pouco a realidade Chucuru próximo. Então, para a gente compreender aquilo que eu dizia, por que os índios foram morar na cidade? Houve invasões ao longo da história de fazendeiros do território Chucuru. Isso provocou mudanças socioambientais, desmatamento da caatinga, plantio de pasto para o gado, por favor, a instituição da figura do vaqueiro, inclusive alguns índios, e a fundação de uma fábrica, várias fábricas, a mais conhecida foi a Peixe, com a produção de tomate na região, tomate e também frutas, principalmente chuchu para fazer doce de goiaba, né, ou de banana, né? E vocês pensam que estou comendo doce de banana, mas estou comendo chuchu com corante. Então, havia também plantio de goiaba, mas havia muito chuchu também. Então, frutas para fazer doce, várias fábricas em Pesqueira, a maior era a Peixe, e ela também ocupou as terras indígenas, os índios viraram empregados dessa fábrica. Muitos indígenas foram expulsos e vieram morar na área urbana de Pesqueira e se transformaram em operários. Por isso, aquelas casas naquela área urbana. Mais de 200 famílias moram em Pesqueira e essas famílias vieram migrar porque foram obrigadas a abandonar suas terras, foram invadidas pelas várias fábricas. Pesqueira teve 6 ou 7 fábricas, Itambé, Peixe, Peixinho, Recreio, Rosa, né? A maior é essa Peixe, que chegou a ter o maior plantio de tomate do mundo, um avião. Pesqueira tem um aeroporto,
a fábrica teve um avião nos anos 50. Você vê como tinha dinheiro, circulava. Pesqueira teve 4 jornais. E vocês sabem que tem jornal e tem gente que consegue pensar porque é ocioso, né? A fábrica de Pesqueira ocupava todo esse quarteirão, hoje está lá o prédio ainda, né? Que era o símbolo dessa pujança de invasão das terras pelos produtores da agroindústria. Por favor, próximo. A outra fábrica, que é a fábrica Rosa, era a segunda fábrica também. Essa fábrica tem uma coisa muito curiosa. Na fachada aqui, dessa parte mais à direita lá em cima, tem suásticas nazistas lá, porque o dono, ele era adepto do nazismo. Pesqueira foi chamada a Germanófila brasileira. Teve um congresso nacional do integralismo e Plínio Salgado esteve lá. A raça pura, né? E os índios estavam de fora. No arquivo público você encontra o inquérito do barbeiro que foi preso na repressão de Getúlio Vargas, e lá tem a marca da navalha que ele fez a barba de Plínio Salgado e guardou. A navalha com o tempo estragou, está só a marca que ela acompanhava o inquérito. Está lá o inquérito. Os padres franciscanos que eram alemão foram presos depois na repressão de Getúlio Vargas, porque todo alemão era considerado nazista. Então Pesqueira é uma cidade extremamente conservadora, catolicona, né? E os índios sempre foram considerados um empecilho. E o dono da Rosa, hoje a casa ao lado da fábrica é o prédio da prefeitura. Quem for a Pesqueira pode observar que no prédio da prefeitura está cheio de suástica na fachada. Impressionante essas coisas, né? Essa foto aí, para mim, representa, eu acho essa foto maravilhosa. Veja a petulância desse cacique. Botou o Lula no canto da parede. Esse é o cacique Marcos, o atual cacique Chucuru, filho do cacique Chicão, e representa o empoderamento e a capacidade dos indígenas como sujeitos históricos. O Lula está tentando se explicar, com certeza o Marco dizendo: ei, deixa de enrolada, quando é que vai demarcar nossas terras? E o Lula, você sabe, Marco, tem Maciel lá, Marco Maciel, ele é quem manda, não é bem assim, tem que ser um jogo, Marco, olha, demarque nossa terra. Veja, essa foto eu acho muito emblemática desse novo momento, dessas mobilizações sócio-históricas, desse empoderamento dos indígenas. A próxima, por favor. A campanha mundial em defesa do povo Chucuru, pela apuração do assassinato do cacique Chicão e pela contra a criminalização do cacique Marcos e também a garantia de vida do cacique Marcos e do povo Chucuru. Por favor, próximo. Estou encerrando. Essa outra foto eu também acho bastante emblemática. O cacique Chicão falando com o bom velhinho. Por que tinha essa relação? Porque o Chucuru tem que ir, gente. Essa hora da tarde quando vocês dormem, tem que pensar umas piadinhas. Então, havia uma relação muito importante entre o povo, o governador Arraes e o povo Chucuru, porque na área indígena houve uma liga camponesa. Francisco Julião Gregório Bezerra esteve entre o Chucuru e organizou uma liga camponesa que retomou a aldeia da Pedra d'Água, que eu vou mostrar daqui a pouco. Uma área que era ocupada pelos paraibanos, arrendado pela prefeitura de Pesqueira, que tinha pegado emprestado uma terra do Ministério da Agricultura. Então, Francisco Julião e Gregório Bezerra estiveram lá, organizaram os índios, e os índios, então, construíram uma liga camponesa e retomaram essa terra. E Arraes sempre defendeu os trabalhadores rurais. Então, ele tinha uma admiração por Chicão. Chicão tinha livre acesso ao palácio, e o bom velhinho aí está abismado com o cacique, né, nesse encontro em 96, uma das muitas mobilizações da presença do Chucuru, liderado por Chicão, reivindicando os direitos. E como Arraes tinha um discurso favorável aos trabalhadores, esse é o momento. Por fim, a Mata da Pedra d'Água, que é a primeira retomada Chucuru, que também foi desse período das ligas camponesas, apesar da grande repressão, os índios tiveram que abandonar em 1961 esse lugar retomado, mas quando há a mobilização nos anos 1988, posterior, nos anos 90, em retomar o território, esse é o primeiro local retomado pelos índios, que está sendo desmatado, é onde os índios faziam seus rituais. E é lá que é onde as lideranças e o cacique Chicão estão plantados. É uma ofensa dizer o Chucuru deve estar enterrado, né? Eles são plantados para que nasçam novos guerreiros. Então é muito emblemático e representa
esse processo de mobilização do Chico Buru pelos seus direitos. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.